Nimrod, o pai da idolatria. Gênesis 9, 7. Nimrod, ou Nimrod, foi um dos descendentes de Cã e, consequentemente, de Noé. Nimrod vem da raiz hebraica Narad, que significa rebelar. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. Nimrod fez a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra. Nimrod fundou um reino formado por Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar, atualmente a região sul do Iraque. Posteriormente, essa área se tornou famosa Babilônia. Nimrod foi o pai da linhagem dos faraós. Nesse sentido, ele foi o patriarca de todos os líderes malignos e imperialistas que buscaram a dominação e a dominação mundial. Na semelhança, Nimrod tipifica o próprio anticristo. Assim como podemos dizer que Abraão é o pai da fé, podemos também afirmar que Nimrod é o pai da idolatria, que não seguia normas éticas, as leis de Noé. Gênesis 10, 8. Gênesis 11, 1. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. A Torre de Babel, na Bíblia, é falar sobre línguas, confusão e dispersão, uma vez que foi ali que Deus confundiu a língua deles. Em hebraico, a expressão idiomática falar em línguas significa falar em diversos idiomas. Todos os seres humanos falavam o hebraico, a língua em que Deus criou os céus e a terra. A literatura rabínica segue uma tradição antiga e chama o hebraico de língua dos anjos. A Torre de Babel na Bíblia mostra que o hebraico é a língua dos anjos, conforme Isaías 6, 3. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, 14. Até o tempo da Torre de Babel, o hebraico era a única língua falada até por Deus e pelos anjos. Com a confusão das línguas, surgiu a língua dos homens, as 70 línguas das 70 nações. Ainda que eu falasse a língua dos homens, os 70 idiomas, e a língua dos anjos, o hebraico, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Tanto a tradição judaica como a islâmica indica que havia um relacionamento hostil entre Nimrod e Abraão. A principal razão era que Nimrod era idólatra e Abraão foi chamado pelo Senhor para adorar somente ao único Deus. Nimrod chefiou a construção de uma torre cujo topo chegava aos céus. O sentido literal revela que era uma torre para adoração do Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrelas e todos os outros deuses. Toda religião falsa tem seus próprios métodos para chegar a Deus, cometendo, portanto, o mesmo erro e se desviando do único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. João 14, 6. A confusão das línguas é uma maldição sobre a raça humana, mas ainda não é o juízo de Deus, pois este se dará na tribulação. Desde que forem espalhados, as nações estão entregues a seus próprios caminhos, sem se lembrar que Deus tem o controle total. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos conspiram contra Deus e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles.
Salmo 2, 2, 4. Semíramis, personagem histórica a quem se atribui a fundação de Babilônia, é a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Dizem que ela era a mãe de Nimrod. O dia do aniversário comemorativo de Nimrod era 25 de dezembro. E esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Não é de se estranhar, pois sendo Jesus nascido no Oriente e ainda sendo judeu, jamais poderia haver nele uma fase de cabelos brancos, loiros, pele clara, olhos azuis, em uma árvore cuja está cheia de neve. Lá não tem neve, mas por meio de muitas mentiras, vamos sendo toda vez induzido por essas idolatrias. Por meio de suas artimanhas e sua astúcia, Semíramis converteu-se em rainha dos céus, rainha dos babilônicos. Nimrod, sob vários nomes, converteu-se como divino filho dos céus. Por gerações neste culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, o filho de Baal, o Deus Sol. Como sempre, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10, 10. Sempre quis ser igual a Deus. Apocalipse 17, 5. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vemos então que em Babilônia se originaram as abominações, as prostituições espirituais. Semíramis esperava um filho quando Nimrod morreu. Quando o filho nasceu, ela declarou que o menino se chamava Tamuz. Era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundado a base do espiritismo, com a ideia da reencarnação, que tem mandado quase toda a totalidade das falsas religiões. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher que está na Bíblia, para desviar o homem da verdade, que é Jesus Cristo. Semíramis é vista em muitas religiões e começou a ser adorada como a rainha dos céus, ou Deusa Mãe. O símbolo da imagem da mãe com a criança começou a se formar e gerou um sincretismo no cristianismo, junto com o paganismo. Até mesmo o nome santo recebeu. As imagens pagãs foram reintroduzidas com nomes cristãos. Nimrod, Babel, Babilônia, tipificam um homem voltado contra Deus, contra a verdade de um Deus único. Por isso que as forças humanas corrompidas e orientadas contra Deus está em Apocalipse, na chamada Babilônia. Não significa que Babilônia do Antigo Testamento será reconstruída, mas sim, espiritualmente, voltará. Isaías 13, 19 e 22. Jeremias 1, 3. Jeremias 51, 29. No Apocalipse, ela não será literal, mas simbólica. Significa o orgulho do homem e o desprezo pela palavra de Deus. O problema com a ideia de todos os homens se juntarem em um só governo, uma só religião e uma só língua é que Deus não tolerará isso. Ideias de um mundo agrupado são ideias do inimigo e não de Deus. Deus quer que os homens dependam dele e não depender um do outro, dominando um ao outro. No Egito, Semíramis e Nimrod chama-se Ísis e Osíris. Na Ásia, Cibele e Deós. Em Roma pagã, Fortuna e Júpiter. Na Grécia, China, Japão e Tibete, encontra-se o equivalente de Madonna, minha dona ou minha senhora. Na América do Sul é chamada de Deusa Mãe ou Virgem. Tudo isso foi antes de Jesus Cristo. O próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo em nenhuma época, pois na Bíblia não há mandamento ou instrução alguma para celebrar o nascimento de Cristo, até mesmo porque ninguém sabe a data de seu nascimento. Todavia, somos obrigados por cultura a celebrar
quando deveríamos nos lembrar que a sua morte é vida e a sua ressurreição é a prova de que ele venceu a morte. Cristo é a palavra. Cristo é vida. Cristo é a única verdade. É o único caminho que nos liberta. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e terra, desde antes da fundação do mundo havia um plano de salvação. E ele se cumpriu na pessoa de Cristo, que veio ao mundo para pagar os nossos pecados. Nos dá o direito de voltar ao lugar de origem, de morar e habitar e viver nos altos céus. Estamos, Senhor Deus, em um mundo perdido, corrompido, cheio de mentiras, em lábios impuros e habitamos em meio de toda mentira e engano, em um povo de impuros lábios. Somente a Tua verdade, Senhor, somente em Tua verdade, Jesus Cristo, nos mostra o Teu amor, pois não merecíamos ser considerados filhos da luz, bem-aventurados, mas o Santo dos Santos nos proporciona. Rasgou o véu, habitou entre nós e se tornou carne. Nos deu a palavra de vida eterna, e nos fez nova criatura, esperança de redenção. Portanto, Deus, Criador do universo, abre nossos olhos, quebranta nossos corações. Faz-nos, Senhor, ouvir a Tua voz, Teu Evangelho, sem religiosidade, sem idolatria, sem confusão, sem mentira, mas com fé, com verdade, com luz, com paz, com união, com comunhão entre as pessoas e em amor. Que o Espírito Santo de Deus venha, nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê harmonia, nos dê uma mente como a mente de Cristo e o Evangelho puro, simples e verdadeiro. Que o Espírito Santo, que é Deus em nosso coração, se faça presente e viva em nós. Faça, Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e terra, que a nossa família, trabalho, vida, sonhos, pão de cada dia, sejam a Tua vontade soberana, para que sejamos Teu povo, para que entendamos a Tua palavra, para que saibamos discernir entre o certo e o errado, para que saibamos andar entre o lado direito e o esquerdo, no meio, no centro do Teu caminho, para que possamos, Senhor, trilhar os pastos verdejantes, que saibamos sempre que Tu és o nosso Deus, o mesmo de ontem, o mesmo de sempre, e que Seu Filho Jesus Cristo é o único que nos dá a salvação, a regeneração, a paz e a vida eterna. Assim seja. Amém.